Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de grandezas escalares e vetoriais. Basicamente essa é a aula introdutória de física, né? Depois daquela aula que a gente fala o que é física, explica o que a ciência estuda e tudo mais, a primeira aula é a aula sobre grandezas e unidades de medida, que é basicamente o que vai ser falado hoje, nesta aula aqui, tá bom? Geralmente os meus slides são mais atualizados, mais modernos, mas, gente, eu estou um pouco sem tempo para atualizar alguns slides, então hoje eu vou usar um dos meus antiguinhos mesmo, tá bom? Então vamos lá. Aula de hoje, vamos falar sobre grandezas e medidas, tudo bem? Então essa é uma introdução. Vamos falar sobre grandezas fundamentais e grandezas derivadas, sobre o Sistema Internacional de Unidades, famoso SI. Vamos falar sobre grandezas escalares e vetoriais. Vamos falar sobre a representação de uma grandeza vetorial. A soma de grandezas vetoriais já vai ficar para a próxima aula, beleza? Assim como decomposição de vetores e exemplo de exercícios. Então, hoje vamos. Grandezas e medidas é o nosso ponto inicial, ponto de start. Então, bom, fato é que para você medir alguma coisa, você precisa ter sempre algo a ser comparado. Como assim? Medir é você comparar duas coisas. Então vamos dar um exemplo. Digamos que eu queira medir a minha lapiseira. Então eu pego aqui a minha lapiseira, minha pentelzinha azul, e eu quero fazer uma medição dela. Então, para mim medir a minha lapiseira, eu preciso de um outro objeto para que eu possa fazer a comparação. Então eu vou comparar aqui, por exemplo, a minha lapiseira com a régua. Então, se eu comparo a minha lapiseira com a régua, eu vejo que isso tem um valor de 14,5. Né? Então, através dessa comparação, eu consigo descobrir que o valor do comprimento da minha lapiseira é de 14,5 centímetros. Isso porque o objeto com que eu estou comparando a minha lapiseira, ele já tem uma escala pré-definida, né? Ele já tem a escala aqui dos centímetros na régua, né? No próprio objeto de comparação. Então, medir é basicamente você comparar dois objetos, tá? E, em síntese, tudo que eu posso medir é considerado uma grandeza. Então, tudo que eu posso medir é uma grandeza física, tá bom? E aí, olha para essas imagens aqui, então. Então, você tem duas criancinhas ali dando um beijinho amoroso, uma pessoa com raiva, uma pessoa chorando, felicidade, tristeza. Você tem vários sentimentos agora sendo colocados nesse slide para você, através de algumas fotografias. E esses sentimentos são importantes para que você entenda o seguinte: nós só chamamos de grandeza aquilo que pode ser mensurado, aquilo que pode ser medido. Portanto, sentimentos humanos e qualidades não são considerados grandezas físicas. Por que não são considerados grandezas físicas? Porque sentimentos e qualidades não podem ser medidos, eles não são mensurados. Não dá para mim medir o tamanho do meu amor pela minha mãe. Quanto eu amo minha mãe? Não sei, não existe um valor numérico para isso. Não existe uma escala de amor onde você vai, tipo assim, encaixando o seu amor pelas pessoas. E não tem como você medir o amor de outra pessoa, né? Então, vou pegar o fulano ali e vou medir o quanto ele ama a mãe dele, o quanto ele ama o pai dele. Não tem como você efetuar essa medida, né? Geralmente, medidas grandezas, desculpa, que são atreladas a sentimentos ou qualidades, são aquelas grandezas que geram aquelas discussões de criança, né? Tipo assim, eu sou mais legal que você. Aí o outro, lógico que não, eu sou 2 vezes mais legal que você. Aí a criança fica, então eu sou 10 vezes mais legal. Aí o outro fala, então eu sou 1 milhão de vezes mais legal. E eles começam nessa briga boba. Essas brigas bobas, elas geralmente estão atreladas a grandezas não físicas, coisas que são atreladas à qualidade de vida, sentimento e coisa do tipo. Beleza? Então, se eu não posso medir em questão numérica, não posso mensurar de maneira numérica, não é uma grandeza física, ok? Saiu de fundo o somzinho do meu WhatsApp tocando ali. Perdoa aí, galera. Grandezas e medidas, olha só. Em princípio, qualquer indivíduo, comunidade ou nação, como está escrito aqui, pode construir seus próprios padrões de unidade. E é basicamente isso que acontece no começo da história. As pessoas começam a comparar as coisas com o nosso corpo, porque elas não tinham uma régua já com uma escala pré-definida. Então ela começa a fazer comparação com aquilo que ela tem, que é basicamente o próprio corpo dela. Então ela tem um palmo, ela tem um braço, ela tem um pé, uma polegada. Então ela começa a medir as coisas através dessas unidades de medida criadas por elas mesmas, através do próprio corpo. Só que essas grandezas elas não são precisas. Por que elas não são precisas? Porque o palmo de uma pessoa varia de acordo
com a pessoa, o pé de uma pessoa, né? Vou medir, vou comprar algo em pés. Imagina, tem pés que são pequenos, tem pés que são grandes. Então, às vezes, eu compro 10 pés de uma pessoa, eu compro 10 pés de outra, isso não vai ter o mesmo valor de comprimento, não vai ter o mesmo valor que você estava querendo mensurar, no caso, né? Essa unidade para comprimento. Então, essa falta de precisão faz com que essas grandezas de comparação com o corpo humano vá caindo por terra e vá surgindo cada vez grandezas mais fortes, grandezas mais fundamentadas cientificamente falando. Bom, e aí a gente entra na ideia de grandezas fundamentais e derivadas. Olha, existem grandezas que elas fundamentam outras. Como assim, professor? Olha só, nós temos na física 7 grandezas fundamentais. Todas as outras são derivadas. Vamos dar um exemplo como está aqui no slide de vocês. Comprimento. Comprimento é fundamental, eu meço o comprimento em metros. Mas do comprimento eu consigo chegar em novas unidades, quer ver? Olha, se eu pego metro por metro, né, pego um terreno, meço o terreno, né, comprimento por largura, eu passo a ter uma área, metro quadrado. Então eu acabei de criar uma nova unidade de medida, a unidade de medida que mede a grandeza área, e essa unidade de medida é derivada da grandeza de comprimento, da unidade de grandeza de comprimento. Metro quadrado vem de metro. Aí eu faço largura, comprimento e altura. Então eu estou medindo agora o volume, metro cúbico. Então volume em metro cúbico vem da unidade fundamental metro. E do metro cúbico eu crio uma unidade litro, faço uma comparação e chego no litro. Então quando você pede 2 litros de Coca-Cola na padaria, você está pedindo algo que vem de uma grandeza fundamental que é o metro. Então o litro da Coca-Cola ele vem fundamentalmente do metro. Tá bom? Então são 7 grandezas fundamentais. Você pode encontrar isso na sua apostila, no seu livro. Eu vou deixar junto com o material aqui embaixo uma tabelinha que fala quais são as 7 grandezas fundamentais, porque eu acho que eu não tenho nesse slide. Ou na próxima aula eu coloco também nos slides, tá? Mas já te adianto que dos mais importantes em Física 1, que é a parte de mecânica, as 3 fundamentais são essas aqui: comprimento, massa e tempo. Então, comprimento, massa e tempo são 3 grandezas fundamentais, e essas 3 grandezas são a base de todo o estudo da mecânica e da cinemática, né, também. Algumas pessoas gostam de separar a cinemática da mecânica, mas em outros livros você tem a cinemática dentro da mecânica. Fato é que comprimento é medido em metro, massa em quilograma e tempo em segundo. E essas 3 grandezas são grandezas fundamentais da física, ok? Mas, professor, eu vi ali em cima, o título é Sistema Internacional. O que é isso? Sistema Internacional de Medidas. Gente, chega uma hora que as pessoas resolvem criar uma padronização. Fala assim, eu vou para a Índia, eu compro em pés. Eu vou para a Inglaterra, eu compro sei lá, em polegadas. Se não me engano, é na Inglaterra que eles usam pés. Acho que eu estou trocando as unidades. Mas, para exemplo, tá ótimo, né? Eu vou pro Brasil. No Brasil, as pessoas vendem as coisas em palmos. Exemplo bobo, né? Fica difícil você começar a fazer comércio, né? Você começar a comercializar suas coisas com outras regiões, já que cada um mede as coisas de um jeito. Então, o pessoal se reúne, os cientistas se reúnem para criar um sistema internacional de medidas, uma unidade padrão, e aí surge então o sistema internacional. A unidade de medida oficial pelo sistema internacional de comprimento é metro. A unidade oficial pelo sistema internacional para massa é quilograma. E para tempo segundo. Então é muito importante você saber isso, porque às vezes o vestibular vai te perguntar isso. Vai falar assim, calcule o comprimento dessa ponte em SI. O que é em SI? Usando as unidades oficiais. Cuidado para não confundir unidade oficial com fundamental, tá bom? Por exemplo, unidade oficial de pressão é Pascal, mas a unidade Pascal não é uma unidade fundamental. Fundamental são só 7, tá? Por enquanto, nós estamos vendo 3. Comprimento, massa e tempo, que são as iniciais para a Física 1, aí, a parte mecânica. Ok. Então, foi definido que o Sistema Internacional de Unidade e Medidas deveria atribuir a cada grandeza uma só unidade. Isso é o que nós chamamos de unidade oficial. Ok. Bom, já sabemos o que é uma grandeza física, né? Então agora você tem que entender que as grandezas físicas podem ser separadas
em duas categorias. Ela pode ser uma grandeza física escalar e uma grandeza física vetorial. Uma grandeza física escalar são aquelas que ficam perfeitamente caracterizadas pelo valor numérico mais a unidade de medida. Então, quando eu pergunto para minha esposa, amor, qual a sua altura? Ela me responde 1,62 m, ela acabou de me responder, né, de maneira precisa o que eu perguntei a ela, qual a sua altura, né? 1,62 m. Então, só com um número e com a unidade de medida, ela consegue me dar a resposta, ela consegue responder a minha pergunta. Agora, nós temos grandezas que são vetoriais, que só o número e a unidade de medida não são suficientes. Então, por exemplo, eu falo assim, gente, eu vou me deslocar 400 metros, né? Tá, professor, mas para onde, né? Onde o senhor está indo? Repara que eu falar que vou me deslocar 400 metros é uma informação vaga, porque eu posso me deslocar 400 metros para a direita, para frente, para trás e assim por diante, né? Então, as vetoriais, elas precisam tanto de um número e uma unidade de medida, quanto uma direção e um sentido. Então, a grande sacada é você perguntar para a unidade de medida para onde. Se fizer sentido essa pergunta, ela é uma grandeza vetorial, se não, ela é uma grandeza escalar. Exemplo, fulano, que horas são? São 3h30. Eu pergunto para ele, para onde? Faz sentido? Não faz, né? Não faz sentido eu perguntar para onde. Então, nesse caso, é uma grandeza escalar. Então, o tempo é uma grandeza escalar. O fulano me fala assim, vou empurrar essa mesa aqui que você está usando, né? Vou empurrar ela com 500 newtons de força. Ou só com 500 newtons, né? Aí eu pergunto, para onde? Faz sentido? Faz todo sentido. Ele pode empurrar para a direita, para frente, para trás. Então, se faz sentido a pergunta para onde, é uma grandeza vetorial. Então, você encaixa isso como uma grandeza vetorial, beleza? Então, aqui tem um exemplo de grandeza escalar, tá? Então, tem uma tirinha da Ila ali, né? Ele fala, Ila, quanto estou pesando? Não consigo ver. Aí ela chega e fala, por quê? A barriga não deixa? Aí ele fala, não, é que eu tô sem óculos, né? Meio brava ali. Então, essa é uma tirinha da Ila Fox. Eu gostava bastante das tirinhas dela. Pena que na época que eu acompanhava, ela tinha parado de produzir. Não sei se voltou. Mas eu tô usando isso aqui para dar um exemplo, né? Olha só. A Aline estava em seu quarto verificando qual sua massa. Descobriu que sua massa é de 64,1 kg. Não há mais informações a serem obtidas. A Aline tem 64,1 kg, ponto final. Grandeza escalar, beleza? Exemplo de uma grandeza vetorial. Francisco está na Dutra. Para quem não conhece, a Dutra é o principal eixo econômico do país, né? Ele liga São Paulo e Rio de Janeiro, que são as principais capitais aí em questão de dinheiro, né? Monetária. Bom, Francisco, então, ele está na Dutra, a 120 km por hora. A pergunta é, daqui a algumas horas, onde estará Francisco? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não sei para onde ele está indo. Ele pode estar na Dutra sentido Rio de Janeiro ou sentido São Paulo. Saber que ele está na Dutra é saber a direção que ele está, o eixo que ele está se deslocando. Mas eu preciso, além da direção, saber qual o sentido que ele está indo, para que lado desse eixo ele está indo. Matematicamente, o eixo X tem o positivo e o negativo. São sentidos diferentes. O eixo Y tem o positivo e o negativo, né? Então, no X você tem direita e esquerda, no Y você tem para cima e para baixo. Então, você tem que sempre ficar esperto também com a relação do sentido. Dá para perceber que esse slide é antiguinho, né? Olha só essa figura aqui do Microsoft Office 2000, eu acho. Bom, seguimos. Como é que eu indico uma grandeza vetorial? Eu utilizo de um vetor. E o que é um vetor? É uma reta orientada. O que é uma reta orientada? É uma reta que tem no final dele essa pontinha, que acaba tornando ela uma setinha, né? Isso daqui orienta, mostra para onde esta reta está indo, tá? Isso daqui é o que nós chamamos de vetor. Então, você provavelmente já ouviu falar disso aqui em física. Se você estudou um pouco de física, você já ouviu falar em vetor. E essa daqui é uma representação de um vetor, tá? Eu tô sem mouse, gente, olha como ficou horrível aqui o meu círculo. Mas deu para perceber o que eu quero dizer, né? Isso daqui é o que representa um vetor. Esse carinha aqui vai ser o valor numérico, tá? Então, se fosse uma força, por exemplo, aqui entraria 200 newtons, número de unidade de medida. E esse carinha aqui é o que representa a direção e o sentido. A direção tá aqui, né? Ó.
direção horizontal. E o sentido? O sentido é isso aqui, ó, para a direita, tá? Então, isso é uma representação de um vetor. Então, aqui está a definição. O vetor pode ser representado por uma reta orientada, cujo comprimento é proporcional à intensidade da grandeza representada, ou seja, o módulo. Guarda esse termo, que você vai ver bastante esse termo, tá? O termo módulo. O que é módulo? Módulo é o valor numérico junto à unidade de medida. Também é conhecido como intensidade da grandeza. Nossa, é muito difícil escrever sem o mouse aqui. Vou até parar de rabiscar, porque tá ficando pior. Observe, vamos lá, observar. Eu tenho vários vetores aqui, né? Tem o vetor A, B, C, D e E. Todos eles são vetores que têm mesma direção e mesmo sentido. São todos horizontais e estão todos para a direita, tá? Mesma direção e sentido. Agora observe novamente. Agora eu tenho dois vetores. Eles estão no mesmo eixo, ambos estão na diagonal com a mesma inclinação, né? Dá para perceber que são aí paralelos. Então, se eles têm a mesma direção, eles estão no mesmo, estão paralelos, né? Eles apresentam a mesma direção. Porém, eles estão em sentidos contrários. Um está para cima, para a direita, e o outro está para baixo e para a esquerda. Então, por mais que a direção seja igual, eles têm sentidos opostos. Então, isso é possível também, tá? Vetores de mesma direção com sentidos opostos. Tá, beleza, mas muitas vezes nós não estamos interessados na grandeza vetorial inteira. Nós estamos interessados só no módulo dessa grandeza. Então, tipo assim, você vê alguém empurrando uma caixa, você fala, nossa, qual será a força que ele está aplicando sobre a caixa? Nesse momento não te importa a direção e o sentido, o que você quer saber é só o valor numérico, né? Nesse caso, a gente representa essa informação com esse símbolo aqui, ó, tipo, só a letra, né? Então é uma força, F, é uma velocidade, V, é uma aceleração, A, né? Qual a diferença, professor? Se você está indicando um vetor completo, com direção e sentido, você põe uma setinha em cima. Então, isso se torna F com setinha, V com setinha, A com setinha. Essa setinha representa que é uma grandeza vetorial completa. Beleza? Então, vamos que vamos. Finalizamos. Esse é o fim da nossa aula. Hoje era só as representações. Então, gente, hoje nós vimos o que é unidade de medida, o que são grandezas físicas, o que não são grandezas físicas, o que é grandeza escalar e vetorial e como se dá a representação de um vetor. Na próxima aula eu vou estar explicando para vocês como nós fazemos a soma e operações com vetores. Beleza? Bom, foi um prazer estar com vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Acesse os próximos vídeos para você ficar por dentro de mais aulas de física. E é isso, gente. Não esquece de deixar aquele like. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.